Você já pensou que o seu maior dom pode virar a sua maior armadilha? A palavra que deveria salvar almas pode virar palco. A inteligência que deveria servir à verdade pode virar espelho. A fé que deveria te fazer família de Cristo pode virar apenas um sobrenome religioso usado para esconder desobediência. Cristo hoje diz: Eis minha mãe e meus irmãos. Não porque despreza Maria, mas porque revela o segredo da grandeza de Maria. Ela faz a vontade do Pai. E você? Quer estar perto de Jesus por costume, por discurso, por aparência, por talento ou por obediência? Essa pergunta é dura porque desmonta muita coisa que parece santa. Há quem pregue e gere apenas admiração por si mesmo. Há quem estude e se torne menos humilde. Há quem sirva e depois cobre aplauso. Há quem defenda a igreja, mas não deixe a Cristo governar a própria língua, a própria vaidade, a própria ambição. Miqueias hoje clama: apacenta o teu povo. Deus não está procurando artistas do altar, está procurando pastores, almas que conhecem a misericórdia porque foram perdoadas, almas que não guardam rancor porque sabem que Deus lançou seus pecados ao fundo do mar. São Lourenço de Brindisi tinha tudo para cair na armadilha do brilho: inteligência rara, memória impressionante, dom da palavra, fama, reconhecimento. Mas seus dons só se tornaram santos porque foram crucificados pela obediência. A palavra virou serviço, o estudo virou missão, a autoridade virou cuidado. A fama não tomou o lugar da Eucaristia. E aqui está a pergunta que atravessa esse vídeo: você está gerando Cristo nos outros ou apenas gerando admiração por si mesmo? Hoje, você vai ouvir a história de São Lourenço de Brindisi, a liturgia completa, o salmo cantado e um sermão baseado na catenária que vai direto à ferida. A verdadeira nobreza não é ter dons, é fazer a vontade de Deus. E não assista esse vídeo como quem consome apenas um conteúdo religioso. Assista como quem coloca os próprios talentos diante do altar. Porque no fim, Cristo não dirá: eis minha família, os que falaram bonito. Ele dirá: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Talvez hoje você descubra que o dom que mais precisa ser convertido é aquele que mais te faz ser admirado. Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 21 de julho de 2026. Hoje, com São Lourenço Brindisi, você verá a história do santo do dia, a liturgia completa e um sermão com comentários de santos da igreja para colocar os próprios talentos diante do altar e perguntar se eles servem à vaidade ou à vontade do Pai. História do santo do dia. São Lourenço Brindisi nasceu em 1559 na Itália, com o nome de Júlio César Russo. Desde menino demonstrou inteligência rara, memória impressionante e profunda inclinação para Deus. Ainda criança, repetia sermões com tanta clareza que os frades o chamavam para falar, mas seus formadores souberam protegê-lo de um perigo sutil, a vaidade. Entrou entre os capuchinhos, recebeu o nome de Lourenço e abraçou uma vida austera. Estudou com profundidade, aprendeu línguas, conheceu as escrituras e tornou-se pregador poderosíssimo. Mas sua grandeza não estava em dominar palavras. Estava em colocá-las a serviço de Cristo, da Igreja e das almas. Foi mestre de noviços, superior, missionário, diplomata e defensor da fé. Viajou longas distâncias, muitas vezes a pé, enfrentando frio, cansaço e perigos. Pregou para multidões, combateu erros doutrinários, trabalhou pela paz entre governantes católicos e fortaleceu os fiéis em tempos de guerra e confusão. Suas devoções mais profundas eram a Eucaristia e Nossa Senhora. Na missa, encontrava o centro da vida. Em Maria, a confiança filial. Mesmo cercado de fama, milagres e reconhecimento, procurou permanecer servo. Morreu em Lisboa em 1619, consumido pelo serviço. E sua vida nos pergunta: a sua fé te faz pertencer à família de Cristo
ou seus dons ainda servem mais à vaidade do que à vontade do Pai? Convertamo-nos da soberba dos talentos, da palavra sem obediência e da fé sem missão, e deixamos Cristo usar nossos dons para apacentar, defender e reconduzir almas à misericórdia de Deus. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terá compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o coração, o salmo do dia será cantado pela Marcela e não passe por esse momento com pressa. Contemple com calma essa súplica pela bondade do Senhor e deixe que ela prepare sua alma para ouvir o Evangelho. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó, perdoastes o pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta cometida e tirastes a ameaça que fizestes, acalmastes o furor de vossa ira. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa contra nós, ficareis eternamente irritado, guardareis a vossa ira pelos séculos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Não vireis restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
concedei-nos também vossa salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilado por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Você está dentro da casa de Cristo ou apenas chamando-o do lado de fora? O evangelho de hoje parece simples, mas é uma lâmina. Jesus fala às multidões. Sua mãe e seus irmãos estão fora, procurando falar com ele. Alguém interrompe: "Tua mãe e teus irmãos estão aí fora", e Cristo pergunta: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Depois, estende a mão para os discípulos e diz: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Aqui Cristo não despreza Maria. Santo Hilário recorda que o mesmo Senhor na paixão cuidou de sua mãe com extrema ternura. Santo Ambrósio mostra que Jesus não quebra o mandamento de honrar pai e mãe. Revela que os mistérios do Pai estão acima dos vínculos da carne. E São Jerônimo defende a virgindade de Maria, explicando que os irmãos do Senhor são parentes segundo o modo bíblico de falar. Então, o que Cristo está fazendo? Ele está abrindo a porta da verdadeira família. Não a família do sangue apenas, nem do costume religioso, nem do sobrenome católico, nem da aparência piedosa. A família de Cristo é a família da obediência. E Maria é a primeira nessa família. Não apenas porque gerou Cristo no ventre, mas porque viveu inteiramente a vontade do Pai. E você? Pertence a Cristo por obediência ou por decoração? É católico porque faz a vontade do Pai ou porque conserva sinais externos de uma fé que já não governa suas escolhas? São João Crisóstomo diz uma frase que deveria humilhar toda a soberba religiosa. Só existe uma verdadeira nobreza: fazer a vontade de Deus. Não é o sangue, não é o cargo, não é a cultura, não é o talento. Não é a capacidade de falar bonito, defender temas difíceis ou conhecer argumentos. A única nobreza que permanece diante do céu é obedecer. São Lourenço de Brindisi nos é dado hoje como prova disso. Desde menino tinha inteligência rara, memória impressionante, facilidade de palavra e ainda criança repetia sermões com clareza. Mas seus formadores perceberam o perigo, a vaidade. Que perigo sutil! Um dom que deveria conduzir almas a Deus pode virar espelho onde a alma contempla a si mesma. E esse perigo não é só de pregadores, é seu também. O dom da palavra pode virar vaidade. O estudo pode virar soberba. A piedade pode virar imagem. A capacidade de servir pode virar cobrança. A firmeza doutrinária pode virar prazer de vencer. E até a missão pode virar palco. Cristo, porém, não diz: "Eis minha família, os que têm dons." Ele diz: "Os que fazem a vontade do Pai." São Gregório Magno aprofunda o mistério. Quem chega à fé torna-se irmão de Cristo, mas torna-se mãe quando, pela pregação e pela vida, gera o amor do Senhor no coração do próximo. A alma obediente não apenas pertence a Cristo,
ela o gera nos outros. Mas a alma vaidosa pode falar muito de Deus e gerar apenas admiração por si mesma. Você gera Cristo nos outros ou gera você mesmo? Miqueias clama: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade. Deus quer pastores, não artistas de si mesmo. Quer almas capazes de conduzir o rebanho disperso, não de usar o rebanho para construir nome. O cajado da autoridade não é bengala de vaidade, é instrumento de cuidado, serve para guiar, defender, corrigir e reconduzir. São Lourenço recebeu dons imensos: línguas, escritura, pregação, governo, diplomacia, coragem missionária. Mas sua grandeza não estava em dominar palavras, estava em colocá-las debaixo da vontade de Deus. Viajou, cansou-se, enfrentou perigos, trabalhou pela paz, fortaleceu fiéis em tempos de guerra e confusão. E no centro, a Eucaristia, no coração, Nossa Senhora. Eis a ordem: altar antes da palavra, obediência antes do brilho. Maria antes da autossuficiência, serviço antes da fama. Quantos querem falar por Deus sem permanecer diante de Deus? Quantos querem defender a igreja sem obedecer à igreja? Quantos querem corrigir o mundo, mas não aceitam que Cristo corrija o próprio coração? O Salmo suplica: renovai-nos, nosso Deus e Salvador. Não pede apenas uma emoção nova, pede renovação. Porque uma alma velha, tomada por vaidade, pode usar palavras santas para fins impuros. Uma boca pode dizer Senhor, enquanto a vontade vive fora da casa. Talvez hoje você esteja do lado de fora. Frequenta, mas não entra. Ouve, mas não obedece. Conhece, mas não se deixa ferir pela verdade. Admira santos, mas não quer perder a vaidade. Usa palavras católicas, mas mantém o centro da vida em si mesmo. Cristo estende a mão para os discípulos. Ele aponta para os que estão com ele, aprendendo, escutando, deixando-se formar. Não basta querer falar com Jesus, é preciso tornar-se discípulo. Não basta interromper a multidão com urgências próprias, é preciso entrar na vontade do Pai. São João Crisóstomo percebe, na atitude dos parentes, um perigo de vanglória. Queriam chamar Cristo enquanto ele ainda falava, como se impusessem sobre ele sua própria autoridade. Quantas vezes a nossa oração é assim? Senhor, vem aqui, confirma meus planos, serve a minha urgência. Chamamos Jesus para fora em vez de entrar onde ele está ensinando. Mas a primeira leitura revela o coração de Deus. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado? Ele não guarda rancor para sempre, porque o que ama é a misericórdia, e ainda promete lançar ao fundo do mar todos os nossos pecados. Veja a beleza. O Evangelho exige obediência. A leitura proclama misericórdia. Não são inimigas. A misericórdia não serve para nos deixar fora da casa, mas para nos reconduzir. Deus lança os pecados no mar para que você não os abrace de novo na praia. Deus esquece a culpa para que você pare de fazer dela identidade. Mas muitos querem misericórdia sem vontade do Pai. Querem perdão sem caminho. Querem que Deus lance os pecados ao mar enquanto eles continuam nadando atrás deles. Você quer ser perdoado ou quer apenas sentir-se aliviado? São Lourenço compreendeu que a misericórdia recebida vira missão. Quem foi alcançado por Cristo torna-se instrumento para alcançar outros. Quem foi apacentado deve aprender a apacentar. Quem foi perdoado deve conduzir pecadores ao Deus que ama a misericórdia. Por isso, a maternidade espiritual que fala São Gregório não é sentimentalismo. É responsabilidade, é palavra obediente, é exemplo concreto, é correção sem vaidade, é doutrina com caridade, é carregar almas até que Cristo tome forma nelas. Pais, vocês estão gerando Cristo em seus filhos ou apenas preparando filhos para vencer no mundo? Catequistas,
Vocês estão ensinando a vontade do Pai ou só repassando o conteúdo? Pregadores, vocês conduzem ao confessionário, à Eucaristia, à obediência ou conduzem a admiração por sua voz? Leigos, seus dons servem à igreja ou ao seu nome? Cristo diz: meu irmão, minha irmã e minha mãe. Há uma ternura imensa nisso. Ele não chama os obedientes de empregados distantes. Chama de família. Fazer a vontade do Pai não nos torna estranhos diante de Jesus. Torna-nos íntimos. O pecado promete liberdade e nos deixa órfãos. A obediência parece estreita e nos dá casa. Mas há uma falsa intimidade que precisa morrer. A de quem diz, sou de casa e por isso acha que não precisa se converter. O sangue, o costume, a memória e o talento não substituem a vontade do Pai. Maria é bendita porque acreditou. Lourenço é santo porque serviu. A multidão é chamada porque escuta. O pecador é recuperado porque Deus apaga as iniquidades. O rebanho disperso é reunido porque o pastor ama a misericórdia. Então hoje, não esconda seus dons, consagre-os. Não enterre sua inteligência, ajoelhe-a. Não cale sua voz por medo, purifique-a da vaidade. Não use sua fé como título, transforme-a em obediência. Volte para dentro da casa. Entre na escola do Mestre. Faça a vontade do Pai no ponto concreto em que você mais resiste. Na confissão adiada, no perdão recusado, no estudo sem oração, na missão feita por aplauso, na palavra que precisa ser humilde, na família que precisa ser apacentada, no pecado que precisa ser lançado ao fundo do mar. E peça a São Lourenço Brindisi um coração de servo, eucarístico, mariano, firme, inteligente, missionário, mas livre da intoxicação do próprio brilho. Porque no fim, Cristo não perguntará quantas palavras você dominou, quantos dons recebeu, quantos o admiraram. Ele perguntará se você fez a vontade do Pai. E naquele dia só haverá uma glória verdadeira: ouvir Cristo e apontar para você e dizer: eis meu irmão, minha irmã e minha mãe. Novamente, São Lourenço de Brindisi, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a perceber que os dons precisam ser colocados debaixo da vontade do Pai, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E comente: meus dons pertencem a Deus. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa transformar talento em obediência e missão. E para finalizar, Nossa Senhora das Lágrimas, rogai por nós. São José, rogai por nós.